Olá, aluninhos, tudo bem? Eu me chamo Arthur Bernardo, eu sou professor aqui no canal Aula de Roteiro no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito do curta-metragem. Essa é a nossa segunda aula do projeto Curta em Prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço humildemente que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sininho de notificação para que todas as vezes que a gente postar alguma coisa no canal, você ser informado e isso também ajudar o canal a chegar em mais pessoas. Para você ajudar o canal a chegar em mais pessoas, você, além de se inscrever, além de você ativar o sininho de notificação, curta, comente e compartilhe esse vídeo com várias pessoas, pois o boca a boca é a melhor divulgação do mundo e a gente faz de tudo para a educação audiovisual chegar em mais pessoas. Então, dito isso, tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar a respeito do nosso canal, que são as seguintes. Primeiro, que nós não somos um curso livre. Então, assistindo às nossas aulas, você não vai ter um certificado, né, como funcionam nos demais cursos. Outra coisa importante é que é interessante que você assista os nossos vídeos em ordem. Então, assiste primeiro, nessa playlist, assiste primeiro o vídeo 1, depois o vídeo 2, depois o vídeo 3, depois o vídeo 4 e assim por diante. A gente não vai estar falando aqui de um roteiro de curta-metragem específico. A gente está ensinando a respeito de roteiro, técnica e ferramenta, de uma forma geral. Mas, se você tem um roteiro de curta-metragem, se você tem uma ideia para um roteiro de curta-metragem e quer um auxílio, quer uma mentoria individual, é só acessar esse QR Code que está aqui em cima de mim, aqui está disponível nesse vídeo, ou acessar o link que está na descrição do vídeo, que você vai ter acesso a uma conversa comigo, onde eu vou te explicar como é que funciona esse serviço pago. São 8 encontros onde eu falo a respeito da sua narrativa, dou feedback a respeito da sua escaleta, falo da sua formatação, e ao final disso tudo, você vai ter um roteiro de qualidade para colocar em concursos de roteiro, editais, ou até mesmo, quem sabe, rodar um curta-metragem de forma independente. Então, se você tem interesse nesse tipo de mentoria, é só acessar esse QR Code aqui em cima. E eu também recomendo a formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas, onde eu leciono junto com outros professores queridos, experientes no mercado. Vocês vão aprender sobre ramificações da arte do roteiro, personagens, estrutura, narrativa, série, novela, filmes, curtas-metragens também. Então lá você tem um ensino completo sobre a arte de escrever roteiro. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link para você se inscrever na próxima turma da formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas. Queridos alunos, vamos para a nossa segunda aula, que fala a respeito do curta-metragem em si. Na aula passada, a gente aprendeu o que é um roteiro cinematográfico, para na aula de hoje a gente entender o que é um curta-metragem. Essa é a pergunta que vai mover a nossa aula de hoje. Lembrando que são as perguntas que fazem o mundo girar. As hipóteses estão aí para serem estudadas. Então, o que é um curta-metragem? Essa pergunta é muito crucial para a gente começar, porque eu não vou ficar muito tempo escrevendo aqui hoje, não. Eu vou mostrar mais slides para vocês compreenderem de uma forma mais visual como que o curta-metragem ele se enquadra dentro dos parâmetros nacional e internacional. Bom, para a gente ir direto para a definição de curta-metragem, a gente tem que entender como que a Agência Nacional de Cinema aqui do Brasil enxerga o curta-metragem e os outros formatos audiovisuais. Estou falando da Ancine. A Ancine, como é conhecida, a Agência Nacional de Cinema, determina que esse formato ele tenha uma minutagem específica, tá? Então, o curta-metragem, segundo os parâmetros da Ancine, ele é o filme cuja duração é igual ou inferior a 15 minutos. Então, necessariamente, segundo a Ancine, o curta-metragem ele tem de 15 minutos para baixo, tá? Ele vai até 15 minutos. O que a gente precisa entender em relação a isso é a diferença para outros formatos, de acordo com a Ancine, tá? Na dúvida, a gente se baseia no que a Ancine determina. No caso de média-metragem, é aquele filme cuja duração é superior a 15 minutos e igual ou inferior a 70 minutos. Então, se você tem um produto audiovisual, segundo a Ancine, de 45 minutos, você tem uma média-metragem. Tá? E no caso de um longa-metragem, segundo a Ancine, é o filme cuja duração é superior a 70 minutos. Ou seja,
tudo aquilo que passa de 70 minutos é considerado longa-metragem. Por que a gente tem que definir muito bem esses parâmetros de formatos no cinema? Tanto curta, média e longa-metragem. Curadorias de concursos de roteiro, curadorias de editais, ou até mesmo de streaming, buscam se basear nos conceitos da Ancine. Nem todas, tá? Mas a grande maioria se baseia nos conceitos da Ancine, sim. Por quê? Se você tem um curta-metragem de até 15 minutos, muito provavelmente esse roteiro de curta-metragem vai ter 15 páginas. Tá? Então é muito importante você entender que a minutagem, como eu falei na aula passada, no vídeo passado, sobre a formatação da Master Scenes, ela é muito importante. Porque necessariamente você tendo um roteiro de curta-metragem, você vai ter necessariamente 15 páginas. Tá? Porque o seu filme segundo Ancine vai ter 15 minutos. Então é muito importante a gente entender isso, porque lá fora existe uma grande dúvida a respeito disso. Por exemplo, já aconteceu comigo e com outros colegas curadores, nós recebemos filmes de curta-metragem que eram ditos como curtas-metragens, mas tinham mais de 15 minutos. Alguns tinham 30, outros tinham 20. E a gente se perguntava se esse filme era realmente um curta-metragem. No caso de dúvida, a gente foi para os parâmetros da Ancine e nós determinamos. Isso é um curta-metragem, isso é uma média-metragem. Então, dentro das regras do edital, dentro dos padrões estabelecidos pela Ancine, a gente determina um curta-metragem com até 15 minutos de duração. Tá? É claro que isso é muito mais amplo do que apenas no nível nacional. Por exemplo, quando eu fui assistir aos filmes do Oscar uma vez, eu fui assistir aos filmes de curta-metragem e eu assisti a um filme da Disney que tinha 40 minutos. E ele era considerado um curta-metragem dentro do padrão do Oscar. No nível Brasil, a gente considera até 15 minutos. Mas quando a gente fala a respeito de outros países, a regulamentação ela é diferente. Então, outros países, outros locais do mundo podem encarar o curta-metragem como um filme de pouca duração, mas que tem uma minutagem até determinado tempo. Tá? O mais importante é falar de nível Brasil nesse momento. E em nível Brasil, nós falamos de 15 minutos. Nada mais do que isso. Até 15 minutos. Tudo bem? A gente tem que entender que desde o princípio, o cinema ele trabalhou com curtas-metragens. A gente falou na aula passada, no vídeo passado, que os primeiros filmes foram A Chegada de um Trem Estação, Os Trabalhadores na Fábrica, mas os primeiros filmes de longa-metragem, alguns filmes de longa-metragem, eles também eram experimentos. E eles também revolucionaram o cinema de uma forma geral. Temos Metrópolis, nós temos O Encoraçado Potemkin, nós temos O Cantor de Jazz, que são filmes que necessariamente são experimentais. E é no experimento que o curta se define. Vamos ver o próximo slide, por exemplo. O curta-metragem nada mais é do que um filme de pouca duração com a finalidade de experimentar e apresentar o seu trabalho a outros fazedores de cinema. O que a gente quer dizer com isso? Todo grande cineasta começou com curta-metragem. Todos. Chloe Zhao, Jane Campion, Ana Mulaert, Ryan Coogler, Tarantino, Spike Lee, Pedro Almodóvar, Scorsese. Então a gente tem que entender que os filmes de curta-metragem eles são a base para você caminhar com as próprias pernas, mas também dar um passo de cada vez. Uma vez eu estava assistindo ao Oscar de 2021 e na categoria de curta-metragem perguntaram: tá, mas quantos de vocês, levantem as mãos, quantos de vocês começaram com curta-metragem? E aí, muitos cineastas levantaram as mãos. Muitos. E eram cineastas gigantescos, nível Oscar. Tá? Então, o mais interessante disso é perceber que você que está começando tem que começar com curta-metragem. Eu costumo dizer, e já vou adiantar uma parte dos mitos e as verdades do curta-metragem, eu costumo dizer que se você não sabe escrever um curta-metragem, você não sabe escrever série, você não sabe escrever novela, você não sabe escrever filmes. O curta-metragem ele é uma parte muito importante de qualquer cineasta. Tá? E o mais legal disso tudo
é entender a função da palavra experimentar. Experimento, de uma forma geral. Porque é no curta-metragem que você testa o que você sabe a respeito de cinema e de sétima arte. É no curta-metragem que uma pessoa, que um profissional, ele vai mostrar o quanto ele é bom roteirista, o quanto é bom na direção, o quanto é bom na direção de fotografia, o quanto é bom na arte, o quanto é bom atuando. Então, o curta-metragem, ele é uma porta de entrada para o mercado audiovisual. Tá? Ele é uma forma de você mostrar para o mundo e para outros realizadores de cinema que você é capaz, que você faz coisas incríveis. Tá? Então, a gente pode entender que o curta-metragem ele é um caminho que você pode ter para chegar a algum lugar. Tá? Então, nesse sentido, nós temos alguns mitos e algumas verdades a respeito do curta-metragem. E é muito importante que a gente estabeleça aqui para vocês quais são os mitos e quais são as verdades a respeito de um curta-metragem. Um curta-metragem, por mais que seja um experimento, ele pode ter uma grande produção ou uma pequena produção. Mas, de qualquer forma, nós vamos falar sobre os mitos e as verdades sobre o curta-metragem. O primeiro grande mito do curta-metragem é que o curta vai ser o filme da sua vida. Eu vejo muita gente destruir o próprio curta-metragem, o próprio material audiovisual, porque pensa que aquele vai ser o filme da sua vida. Não vai ser. O curta-metragem é um filme pequeno, de 15 minutos, que não vai ser o filme da sua vida. Você não vai ficar marcado pelo curta-metragem. Que muitas pessoas pensam assim, vai ser o filme da minha vida. Tá, qual foi o filme da vida do Tarantino? Não tem como saber. Não tem como saber qual é o filme da sua vida. O Tarantino, por exemplo, ele fez Kill Bill, ele fez Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Django Livre. Mas qual é o filme do Tarantino? Qual é o filme da vida do Tarantino? Alguns vão dizer que é Pulp Fiction. Eu vou dizer que é Kill Bill. E aí, quem está certo, quem está errado? É uma questão de análise pessoal e também de gosto. Mas não cabe ao cineasta, ao realizador de cinema, dizer qual é o filme da sua vida. Principalmente quando ele não está gravado. Então, o curta-metragem, muito menos, vai ser o filme da sua vida. Não vai ser mesmo. E isso por uma única razão, que eu vou falar agora. E essa razão é a seguinte: quase ninguém assiste a curtas-metragem. Quem vê curta-metragem é cinéfilo, é realizador de cinema. O grande público não vê curta-metragem. Quase ninguém vê curta-metragem. A exibição de um curta-metragem, ela se dá muitas vezes em festivais, em concursos de cinema, mas também em canais específicos, streamings específicos de cinema. Tá? Então, às vezes também, uma forma muito comum de atrair mais público, é o curta-metragem ser exibido antes do filme principal. Então, por exemplo, no caso dos pioneiros do cinema, a gente tem filmes como Tom e Jerry, do Hanna-Barbera, a gente tem filmes do Mickey Mouse, que eram exibidos antes de um filme principal. Né? Esses curtas-metragens, até hoje, os filmes da Pixar, às vezes exibem um curta-metragem antes do filme. E é uma maneira que se encontrou de fazer com que o grande público consuma curta-metragem. Mas mesmo assim, estamos falando de animação e talvez do maior estúdio de cinema que a gente tem hoje em dia. Agora, quando a gente fala de curta-metragem, principalmente a nível de produção independente, quase ninguém assiste. E é por isso que o curta-metragem não vai ser o filme da sua vida. Esquece isso. Esquece isso. Se a pessoa disser, esse curta vai ser o filme da minha vida, foge. Vai embora. Por essa razão, você pode pensar que não vale a pena fazer curta. Isso é um mito. Vale muito a pena fazer curta. Mesmo que não seja o filme da sua vida, mesmo que quase ninguém assista curta-metragem, o curta-metragem vale muito a pena. Ele vale muito a pena. Por quê? Porque o curta-metragem ele pode ser a porta de entrada no mercado audiovisual. Justamente porque
você vai mostrar o seu curta-metragem para outros realizadores, em concursos de roteiro, em festivais de cinema, em canais de streaming. Mas, de qualquer forma, você vai ter um público específico que é consumidor e realizador de cinema assistindo aquilo. Vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava assistindo ao MUBI, estava no MUBI, e eu acabei assistindo ao curta-metragem A Fábrica. E nesse curta-metragem eu fiquei maravilhado, ao ponto de ir no Instagram do diretor do filme, do roteirista do filme, e soltar um grande elogio. Escrever um grande elogio, fazer questão de elogiar. E eu sou roteirista, sou realizador de cinema. Acontece que num futuro, talvez eu tendo um orçamento, eu possa querer trabalhar com esse cara. E isso acontece com níveis muito maiores. Porque às vezes, vamos supor, uma pessoa como um Fernando Meirelles, como uma Ana Mulaert, assiste o curta-metragem e fala assim: caramba, gostei da direção de arte. Vou querer puxar, sei lá, o IMDb dessa pessoa, o LinkedIn dessa pessoa. E vou querer assistir mais coisas dela. Ao ponto de eu querer trabalhar com ela. Então é muito importante que você entenda que fazer um curta-metragem pode ser um divisor de águas. Não é o filme da sua vida, mas pode fazer com que você tenha reconhecimento por um trabalho que você realizou, por um outro fazedor de cinema e por uma pessoa que vai chamar você para trabalhar junto com ela. Então isso é muito importante, vale muito a pena fazer um curta-metragem. Ele vai mostrar o seu trabalho para o mundo. E aí que entra outra questão, um outro mito. Curta-metragem é perfeito. Não é perfeito. O curta-metragem, ele é... É claro que você não vai fazer de qualquer jeito. É claro que você não vai fazer o curta-metragem de qualquer maneira. Você não vai entregar um trabalho meia-boca. Mas, quando eu digo que o curta-metragem ele não é perfeito, estou dizendo que você está num local onde você vai aprender. O curta-metragem é um local de aprendizado. Mas, quando eu digo que o curta-metragem ele não é perfeito, quando eu digo que você está num local de aprendizado, eu estou querendo dizer que é no curta-metragem que você vai mostrar que você tem jogo de cintura para lidar com diversas situações. Às vezes você tem um orçamento gigante e surgem imprevistos. Imprevistos acontecem, são muito comuns no audiovisual. Agora, às vezes, você vai ter um jogo de cintura para lidar com aquela situação e fazer do limão uma limonada. E é no curta-metragem, principalmente no curta-metragem, principalmente no baixo orçamento, que a gente vê quem se vira, quem é bom, quem sabe fazer cinema com pouco. Porque um cineasta econômico vale ouro. Um cineasta que sabe fazer muita coisa com pouco é ótimo. É claro que é muito bom você ter recursos, mas é na falta de recurso que a pessoa aprende a se virar. Então, é muito importante você entender que o curta ele não é perfeito porque ele é um local de aprendizado. Ele é um local onde você vai aprender a fazer cinema. Talvez seja a maior escola do audiovisual. Por último, mas não menos importante, uma verdade que eu já adiantei para vocês é que se você não sabe escrever curta, provavelmente você não sabe escrever longa, série, novela, minissérie. Uma coisa interessante a respeito disso é imaginar que é o seguinte, é muito fácil a gente pensar sobre isso. Se você não consegue escrever uma história de 15 páginas, se você não consegue condensar em 15 páginas uma história rápida, você não consegue... Imagina você escrever uma história de 90 páginas, uma história de 120 páginas, uma história de 6 meses de duração, que é o tempo de uma novela. Você não consegue. Então é muito importante você entender que escrever um curta-metragem é fundamental. Saiba escrever um curta-metragem, saiba fazer um curta-metragem. Com certeza você vai ter base o suficiente para ser um excelente roteirista, uma excelente direção de fotografia e, assim, vários profissionais do audiovisual. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, eu peço humildemente o seu like, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em tirá-las. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação
Ajude esse trabalho, essas aulas a chegar para mais pessoas. Audiovisual é para todos, educação é para todos. E vamos para a próxima aula, para o nosso próximo vídeo, que vai falar a respeito de personagens. Eu sou muito ligado à criação de personagem. Então, vamos para o próximo vídeo. Foi!